Quem faz o quê? Este é um programa que a Ana Ribeiro fez, mais um dos milhões não, mas uns 30 e tal, que ela fez sobre profissões. E é muito interessante que nós vamos retomar hoje com um Helder Melo, um vizinho, um amigo, um historiador, mas principalmente um luthier. Eu durante muitos anos nem sabia o nome. Luthier é uma profissão que está, não digo desaparecendo, mas que há cada vez menos pessoas a fazerem o que ele faz. E é uma espécie de uma magia. E para mim ainda mais magia, porque eu sempre tive uma paixão por violões, sempre foi uma coisa de um dia vou aprender, um dia vou saber como funciona, um dia. Pois é, o Helder está aqui ao meu lado e ele não tem um dia. Ele sabe o que é um violão, sabe fazer violões, guitarras, todos estes instrumentos incríveis. Acaba que é uma espécie de um alquimista do mundo moderno. E eu queria lhe fazer uma primeira pergunta ao cumprimentá-lo. Sim, bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Muito gentil você. Para nós é um orgulho, porque quando a gente soube que ele não é só um luthier, é um luthier muito famoso. É um tipo super tranquilo, mas é muito conhecido pela sua arte. Eu queria que você em primeiro lugar, falasse um pouco de uma forma simples, como é que você virou um luthier? Se dava uma semana, se calhar, para você contar. Olha, como eu me tornei luthier? Na verdade, eu tive primeiramente, embrionariamente, contato com música. E dentro da minha casa se ouvia de tudo, né? Música clássica, Beatles, com o advento do consumismo, da indústria cultural, fonográfica, né? Norte-americana, europeia, essas músicas chegaram na minha casa. E eu tive acesso a esses artistas, né? Até mesmo música popular brasileira, samba, na minha casa se ouvia muito samba, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, se ouvia muito na minha casa, Roberto Carlos, John Lennon. Então essas coisas acabaram que me levando àquela música e eu comecei a tocar violão. Comecei a mexer com percussão, instrumentos percussivos, descobri o que era uma percussão, como funcionava a ressonância acústica. Tudo sozinho? Sempre só, mexendo, experimentando meus instrumentos, desde pequeno. E quando eu completei mais ou menos uns 14 para 15 anos, eu tive acesso a violões e guitarras. Eu fui para a casa de uns primos, eu sou de Goiás, fui para Goiás, e lá tive acesso a guitarras, a violões, a grupo de jovens. E eu fiquei bem impactado com isso, isso marcou minha vida, e eu fiquei apaixonado pela figura da guitarra. Não sabia ainda da história do violão, como o violão havia surgido, mas enfim, acabei comprando minha guitarra, eu trabalhava no banco, comprei minha guitarra, trabalhava e pagava essa guitarra, a guitarra feita aqui no Brasil. Nos anos 80, o Brasil teve uma disparada, vamos dizer assim, industrial no ramo de instrumentos musicais, era o que estava ocorrendo lá fora e aqui dentro também acabou ocorrendo. E eu adquiri uma guitarra e eu percebi que eu tocava guitarra e as pessoas gostavam mais do som da minha guitarra do que propriamente o que eu tocava nas guitarras. E eu fui descobrindo isso com o tempo, cheguei a fazer parte do surgimento embrionário da história da música, e tudo isso aconteceu no início dos anos 80. Então, o Bel Marx, a Daniela Mercury, o Durval Lelis, o trio elétrico do Armando do Osmar, essas pessoas eu sempre estive de alguma forma de muito próximo nos ensaios, consertando instrumentos de músicos, de artistas mais renomados daqui, inclusive me procuravam, e eu fui gradativamente mexendo em parte eletrônica e mexendo também em parte mecânica, que são coisas que trabalham juntas, mas elas são diferentes. Né? E as pessoas normalmente vão para uma ou para outra. Ou para outra. E
quando eu precisava de mexer nos instrumentos, desde o início, que eu levava para o luthier, ele não tinha uma resposta adequada às minhas necessidades. Então eu levava, eu sempre achava que poderia ser melhor e dessa forma eu fui mexendo. Mas eu sempre falo que na vida, essa é uma posição minha, eu acredito, que você precisa de 3 elementos na vida. O primeiro é sorte, talento e perseverança. Sorte, talento e perseverança. Então eu fui mexendo nesses instrumentos e cada vez que chegava alguém até mim, eu tinha isso como sorte. Uma grande fábrica daqui do Brasil, a maior fábrica hoje possível no Brasil, me procurou e recebi um funcionário na minha casa, quer representar essa fábrica aqui em Salvador. Eu levava esses instrumentos para as lojas, as maiores lojas da cidade, no início do ano 90. Então eu desmontava, montava, consertava, regulava. Eu ia aprendendo por telefone, ia aprendendo por revistas, ia aprendendo na questão mesmo da prática do dia a dia, né? E fui aprendendo e me aperfeiçoando. Quando eu já estava tocando, eu tocava com os artistas daqui, surgiu a possibilidade de ir para a Suíça tocar. Eu fui tocar e quando eu cheguei lá, me descobriram como luthier e eu passei a mexer em guitarras. E não mais tocar. Com um curso com o senhor, já falecido, Jean-Claude, ele me ensinou tudo, segredos de como trabalhar com madeira, de como nivelar trastes. E gradativamente eu fui me aperfeiçoando e voltei para o Brasil no final de 97. Retornei para a universidade, mas mesmo assim, como professor de história, eu continuava sendo procurado sempre por amigos, eu só atendia amigos. Eu nunca coloquei cartaz, nunca coloquei anúncio de que eu trabalhava. E sempre a oficina cheia de instrumentos, as pessoas me procurando, eu sempre dando conta, com muito sacrifício, com ajudantes, colocando ajudantes, mas a questão de mão de obra aqui na minha região é uma coisa difícil. Você também esbarra nesse problema de acesso a ferramentas, acesso a equipamentos, você criar suas próprias ferramentas. Um bom motivo precisa criar suas próprias ferramentas. E nesse sentido eu fui desenvolvendo um sistema eletrônico, eletroeletrônico, através dos segredos que eu ia conseguindo, segredos industriais mesmo, segredos não podem ser contados, cursos que eu tomei, luthier daqui, que eu percebi que sabia muito mais do que eu pagava para ter esses cursos, para ser treinado, para ser melhorado como profissional. No início dos anos 2000, eu já estava em sala de aula e não conseguia sair da loteria. Mesmo assim, eu fiquei mais ou menos uns 10 anos relutando e acabei montando uma oficina profissional para atender o público de maneira geral e não consegui mais parar. Hoje eu tenho guitarras feitas por mim, algumas adaptadas, algumas customizadas na Irlanda, na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha tem 2, Irlanda tem 3, Estados Unidos tem 1, Espanha tem 1. Mas, por exemplo, eu imagino que ela está espalhada por todo o mundo, mas a mim me impactou saber que algumas pessoas que são muito famosas aqui no Brasil procuram pelo Instagram, pelo passar a palavra, você contou já situações assim de baterem à porta, né? Então são pessoas que são muito famosas aqui, como por exemplo o Santos, o Aninho, e são artistas que não é, ele é um artista, sei lá, vou buscar o exemplo, por exemplo, do Caetano. Caetano toca violão lindamente e não sei o quê, mas também trabalha muito com orquestras e agora está, e com grupos e agora está mais velho e praticamente só canta. Mas o Santos e o Lenin são pessoas que têm ali um instrumento, têm instrumentos que são muito queridos. Então, são pessoas que trabalham muito perto do instrumento que você constrói. E quando você constrói, não constrói, você até falou, não sei se você quer explicar, porque isto é madeira, é parte eletrónica, eu imagino que seja uma parte também, a parte acústica com certeza, a parte que tem a ver com o tamanho da pessoa, né? Que se eu for uma pessoa pequena, talvez eu... Tem que ser adaptado, né? Como é que você faz isso?
Olha só, esses artistas, essas pessoas e também as pessoas, vamos dizer assim, pelo senso comum, as pessoas normais, porque é o meu caso, sou uma pessoa normal, essas pessoas simples que chegam até mim, todas elas vêm por indicação, não por anúncios. E se espalhou pela cidade que eu não atendia todo mundo. Eu era mais recluso, como se eu selecionasse clientes, mas não é isso. Na verdade, eu sempre busquei na minha vida era cuidar de pessoas, não cuidar de instrumentos. Porque eu cuidando de instrumento, eu sempre tive na minha cabeça, na minha concepção, que cuidando de instrumento eu estaria curando determinadas pessoas. E essas pessoas chegavam por mim, não sei se é uma questão de só indicação, mas talvez de energia, de necessidade. E eu passei a receber essas pessoas, muitas delas eu nem conhecia. Então, vários casos já, por exemplo, Armandinho Macedo, também que era do Osmar, ele me procurou, telefonou aqui na minha casa, brincou. Eu soube que você não atende todo mundo, você podia vir aqui fora me atender. Quando eu cheguei lá fora era Armandinho. O pai dele foi um dos criadores, né, do trio elétrico aqui na Bahia. Junto com o Dodô, eles criaram uma guitarra chamada de pau elétrico, uma guitarrinha pequena, eletrificada, com captador eletromagnético. O próprio Lulu Santos também me procurou no Instagram, outros artistas aqui da região, Aline Menezes, a banda de Daniela Mercury, os músicos de Carlinhos Brown, os músicos de Márcio Vitor, da banda Parangolé. Essas bandas todas de pagode de maneira geral me procuram. Muita banda de axé, né, porque eu tocava, eu era músico, conhecia essas pessoas. Então, esses músicos passaram a trocar informação sobre mim e começaram a me procurar por algo a mais que eu tinha. E que era exatamente a minha vivência. Para você fazer alguma coisa na sua vida, você precisa viver profundamente e verdadeiramente aquilo. Viver aquilo. Não ter muita distinção das coisas, fazer o que deve ser feito. Com o passar do tempo, você vai filtrando e fazendo o que você pode. Mas o que foi que me fez diferente dos outros motivos que você me perguntou? Eu vou pegar a guitarra para te mostrar. Você agora acabou de falar uma coisa importantíssima que é, você pensa na pessoa. Na pessoa. E realmente, quando você trata de quando se trata, se cuida uma coisa que a pessoa ama, você está amando aquela pessoa, você está se dedicando àquela pessoa. E isso é uma coisa que se perdeu, porque a pessoa diz, há aqui uma coisa que você pode arranjar, posso arranjar. É uma coisa crua. Isso eu acho que é o diferencial, o seu diferencial. E do que você está falando, que tem tudo a ver, esse diferencial se deu através de pesquisa ao longo do tempo. O que foi que eu descobri, e não fui só eu que descobri, mas que eu descobri que já haviam estudos, já havia bibliografia específica disso, fora do Brasil, que é um termo aqui ainda na nossa cultura um pouco conhecido, que é a questão da sonoridade da madeira. Eu descobri que a sonoridade da madeira, você consegue identificá-la em instrumentos acústicos. O formato da tua orelha, o formato do canal do teu tímpano, tudo interfere no som que você está ouvindo. Então, você está dizendo ainda que ao construir uma guitarra, no caso, você tem que construí-la de acordo com o que ela faz, mas também de forma a que ela funcione com aquela pessoa que a pessoa todos quer. os dias, ou quase todos os dias. Exatamente. A química, quer dizer, há uma química também, digamos assim. Aí eu fui estudar. Você pega um microscópio e você for colocar aqui para analisar toda a formação atômica, mecânica, física da corda, ela tem componentes norte-sul, 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 toda a sustentação. E o ímã, quando você bate na corda, que você vibra a corda, o ímã ele consegue identificar uma alteração entre norte e sul. E com a indutância magnética, que é a indutância elétrica, o captador ele consegue perceber a afinação da corda. A partir disso, você criando um circuito eletrônico, você pode fazer da forma que você queira, você consegue extrair do captador, dos trastes, da ponte e da corda,
os sons que os músicos gostam. Esses sons eles estão localizados numa frequência entre 600 e 700 Hz a 1000 Hz, 1200 Hz, que é o som que essas guitarras trabalham, que é o som que fica na cabeça das pessoas. Uma fusão da época de culturas, de adaptações, de necessidades, muito mais ligado ao consumo e à indústria do consumo de instrumentos musicais dos anos 30, 40 e 50. Agora, como é que esta peça, como é que uma peça destas, quem olha para ela, parece uma coisa, uma peça única, com uns botõezinhos, não é? Uma camisa com botões. Aí você começa a olhar com o seu olho, você começa a explicar as possibilidades, os botões, sempre me impressionou foi como é que uma coisa assim sai um som. Né? Como é que de algo você faz som? Porque ainda por cima você falou agora de todas estas mecânicas. Isto pode dar muito errado. Não pode dar muito errado. Mas assim, na verdade, a guitarra, ela possui muito embrionário desse instrumento com cordas que você toca com a mão e tal. Isso é de origem grega. Os povos dórios, os povos atenienses, as pessoas que viviam ali no mar Mediterrâneo, eles já tinham conhecimento de instrumentos acústicos com cordas. E com a expansão grega, essa cultura chegou na Ásia, na Índia, no início ali, né? No chamado Oriente Médio, onde é o Irã, que era chamado de Pérsia. E os persas criaram um instrumento chamado alaúde. O alaúde tem as mesmas cordas, as mesmas posições da guitarra. Mas aqui tem digamos assim, um orifício, né? Uma coisa, o alaúde que eu me lembro é grande, né? O alaúde ele tem uma ressonância acústica. Os gregos faziam isso com madeira e com casco de tartaruga, por exemplo. Os persas pegaram, criaram o alaúde e o alaúde acabou chegando na Espanha. Na Espanha, por volta do início do Renascimento, se usava muito o alaúde e depois do Renascimento, a partir do século XVIII, os espanhóis criaram o violão, que é esse instrumento que está do seu lado ali, pega para a gente ver. O alaúde deu toda a substância para a criação do violão, que era um bojo. Né? Então o espanhol ele criou essas nuances aqui, essas curvaturas, mas a afinação continua a mesma, às vezes você via violões afinados com níveis diferentes, e se criou esse modelo. Quando isso aqui atravessou o oceano e foi para a América, o povo preto, que não tinha trabalho, se interessou pela arte e começaram a usar o violão amplificado e dar a microfonia. Eles colocavam papelão, espuma, madeira e descobriram que o instrumento maciço não dava microfonia. É daí que surge a guitarra elétrica. A guitarra elétrica é exatamente a antítese do violão, porque ela não tem um som de ressonância na sua caixa. Ela não vibra ao ponto de dar um som acústico. Por isso que a madeira ela não dá som de guitarra. A madeira ela serve como estabilidade, como beleza física, como uma forma de você ter um modelo que você queira, mas não precisamente a sua ressonância, o teu som, altere o timbre do instrumento. O que mais altera o timbre do instrumento são os captadores eletromagnéticos, as cordas, depois a ponte e os trastes, o nut também, o amplificador é uma das coisas mais importantes, porque se você põe um amplificador, você tem um som, outro amplificador, você tem um som completamente diferente. Mas a guitarra elétrica, ela foi difundida muito mesmo nos anos 50, porque nós tivemos as fábricas americanas, né? A Rickenbacker, a Gibson, a Fender, que são guitarras que me deram a base para que eu criasse os meus instrumentos. Então, o que foi que eu fiz? Qual foi a minha ideia? Eu peguei os timbres mais clássicos, mais conhecidos,
conseguir eletronicamente simulá-los, colocar o mesmo timbre dessas guitarras e conseguir também nesse mesmo instrumento colocar os timbres acústicos, com a ressonância que eu liguei aqui com um instrumento com um captador de espírito. Então o que eu tenho hoje é um instrumento híbrido, brasileiro, feito aqui, mas com a maioria das coisas importadas. Captadores importados, peças importadas, conexões importadas, taxas importadas. E duas perguntas para fazer, muito importantes para mim. A primeira, você consegue explicar quantas profissões são precisas para saber fazer uma coisa destas? São várias. São várias. Carpinteiro, carpinteiro, eletricista, eletrônico também, mais pintor, marceneiro, artesão, matemático, químico, físico, ferreiro, músico, leitor. Tem que ler. Então, já vamos em 12 só assim por alto. A outra pergunta que eu queria fazer na verdade é uma pergunta meio misturada, porque se você estivesse a falar para alguém, imagina que eu quero ser luthier, como é que você me passa essa paixão? Como é que você me explica essa paixão? E misturado com isso, como é que você explica a uma pessoa mais nova o que é a importância desta arte? Olha, eu tenho uma ideia de que o luthier, na verdade, ele já nasce assim. Quem é o luthier? O luthier é aquela pessoa inquieta. Ela não está satisfeita com o simples, com o senso comum. O luthier ele quer estudar, ele quer progredir, ele quer alcançar o conhecimento que ele precisa. É um conhecimento praticamente ilimitado. Textura de madeira, tipo de corda, composição do captador, tipo de traste, a forma que você liga o seu amplificador, isso é um universo praticamente infinito. E o luthier, ele vai se tornando luthier pelas próprias necessidades que ele passa em sua vida. Então ele começa a descobrir, começa a curar os instrumentos, começa a curar pessoas. Isso para ele não é suficiente, ele passa a criar os seus próprios instrumentos, como diz Deus, e depois ele passa a fabricá-los. A luthier, hoje em dia, que quis se tornar, se tornou no mesmo processo. Eu fui um deles, eu não nasci luthier, mas a luthier que desde menino começou a fabricar instrumentos. Mas geralmente a luthieria é uma profissão ligada a você solucionar os problemas que a pessoa tem, encontrar caminhos mais fáceis, menos complicados, que façam a pessoa se sentir melhor dentro daquilo que ela tem, como percepção da sua realidade. Posso aproveitar para dizer, solucionar problemas, você solucionar, em vez de perguntar ao eletricista, você vai em busca, isso é uma coisa importantíssima. Importante, E você sabe que luthieria é uma profissão muito complexa e complicada, porque uma pessoa leva instrumento lá para a minha oficina, eu tenho que fazer o máximo possível do melhor que eu tenho para oferecer. Eu não consigo chegar, trocar só uma peça e devolver para o músico. Eu limpo, eu lavo, eu lubrifico, eu conserto o braço, eu melhoro o som, eu melhoro a ação do instrumento, a tocabilidade. Mas nem sempre a gente consegue também atender da forma que a pessoa quer. Eu vou te deixar terminar o programa dizendo alguma coisa que você quer sobre essa profissão, mas eu queria deixar aqui uma coisa que eu tenho percebido. Você é um historiador, sabe imenso de história e é interessantíssimo de te ouvir. E tem uma paixão, mas quando você fala de luthier, você entra em um mundo completamente diferente, engraçado. Você entra num mundo, você é outra pessoa. Isso aqui é uma combinação da cultura greco-romana com elementos árabes, com elementos do povo preto, com elementos de tecnologia alemã e norte-americana. Se você é um filho, você considera
amizade com Todas são filhas, né? Esse aqui é um filho, o nome dessa guitarra é Joker, Coringa. Ela tem 28 timbres dentro dela. Você pode controlar, alternar. Você falou que isto é o seu diferencial, né? É, muito lugar. Então, aqui você tem 6 guitarras elétricas e aqui mais 3 acústicas ou semi-acústicas. Em Portugal você não sabe o que é o pulo do gato. O pulo do gato é um diferencial, uma coisa que ele sabe fazer, mas ninguém sabe fazer. O segredo, né? O segredo das coisas. Outros também sabem, mas são poucos. E é um segredo, na verdade, é a alma do negócio, né?